2 mortes no processo de reprodução assistida. Uma em São Paulo, uma em Mogi. Agora, recentemente. Isso é normal, doutor Arthur, dizer que tem tanto risco assim de complicação a reprodução assistida? Não, Isabel. Eu acho que tem algumas coisas que a gente deve pontuar, né? Número 1, falar das complicações. Qualquer tratamento médico pode ter algum tipo de complicação. Agora, eu te asseguro que os ciclos de reprodução assistida são super seguros. Por que eu falo isso? A gente faz fertilização in vitro com coleta de óvulos, com sedação, desde 78. Então, já se vão 48 anos, né? Desde que a China entrou no mercado, a gente faz de 2 a 3 milhões de ciclos por ano. Então, a gente tem dados para falar sobre as complicações, né? E quais são? Né? A gente tinha uma grande complicação, que hoje em dia é praticamente zero, que era o hiperestímulo ovariano, aquela paciente que respondia muito forte aos indutores da ovulação, e os ovários cresciam, tinham ascite, podiam ter problemas de trombose, eram pacientes que ficavam eventualmente internadas em UTI muito tempo, assim, 15, 20 dias, e pacientes jovens. E ninguém estava preparado para isso. Nem a paciente, porque são jovens saudáveis, senão não estariam tentando engravidar, e nem os médicos, que estão num tratamento médico, mas que tem que lidar com doença, né? Isso a gente resolveu melhorando muito as técnicas de congelamento de óvulos e de embriões, da vitrificação, e a gente conseguiu mudar os protocolos com as medicações, e o hiperestímulo, que era a maior complicação, zero. Mas ainda ficaram outras 2 complicações que são muito mais raras e que a gente consegue manejar muito melhor. A principal complicação, que parece a causa de óbito, de um desses 2 óbitos, é o acidente hemorrágico. Então, quando se faz a coleta dos óvulos, a gente funciona os ovários, e 1 em 1000, mais ou menos, tem um problema de hemorragia. 1 em 1000 é um número que se vê e que não é tão infrequente e que a gente tem experiência para poder atuar, né? Então, mais ou menos 1 em 1000 tem 1 em 1000 punções, tem pode ter aí um acidente hemorrágico, e que o grande segredo, então aqui está a explicação, é você ter um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Qual que é o diagnóstico precoce? É você ter tido o histórico completo daquela paciente com exames completos em um nível de hemofilina, e pós-punção, esse nível cai e a paciente tem sintomatologias, frio, desmaio, taquicardia. Então, no mesmo dia da coleta dos óvulos, é que isso costuma acontecer. Então, aí você indica uma videolaparoscopia, 2, 3 furinhos, cirurgia minimamente invasiva, identifica se existe algum sangramento. Normalmente, a gente nem vê muito sangramento, só lavar, né, a cavidade, e se tiver algum pontinho ovariano que cauteriza, se resolve. Na imensa maioria das vezes, sem nem necessidade de transfusão. Mas o segredo é quando fazer o diagnóstico. Se a gente demora muito, as coisas se complicam, né? Então, isso é para mim, né? Nós tivemos recentemente... Agora, 1 para 1000 punções. acontece, mas não é a morte. Não, estou falando... Vou chegar na morte. A morte é 1 para 100 mil. A morte é 1 para 100 mil. Né? A gente tem mais ou menos de 20 a 30 mortes por ano no mundo, 3 milhões de ciclos acontecendo. Então, a incidência eu estava falando das complicações. Agora, quando você não corrige a complicação a tempo, foi o que aconteceu aí. Sendo isso, era uma situação totalmente evitável. Por isso que eu costumo brincar com você, e eu brinco. Brincar eu nunca brigo, eu estou sempre falando sério, né? Mas no bom sentido, brincar com as pacientes, que eu explico para elas que fazer bebê de proveta não é igual comer um Big Mac. O Big Mac você come igual em todo quanto é lugar. Aqui na Paulista você tem várias opções para comer um Big Mac, mas você pode comer um Big Mac em praticamente todas as cidades médias aí do mundo inteiro.
Então, por que eu digo isso? Porque daí passa pela experiência médica, e está tão difícil, desculpa, eu estou aí misturando as conversas, mas com a rede social, está tão difícil isso, porque as pacientes, elas estão tão imediatistas, elas não estão querendo nem passar em consulta. Elas querem tirar todas as dúvidas e todas as coisas ligadas ao tratamento, por exemplo, com a minha secretária pelo WhatsApp. Elas ficam horas e horas conversando com as pacientes, achando que resolve a história médica sem passar por médico, né? Então, que é onde a gente explica esse tipo de coisa, deixa todo mundo alerta. O segundo tipo de complicação, então, que é mais raro ainda, é que é a infecção. É quando você funciona ovários com endometriose, quando você faz a preservação social da fertilidade por algum tumor ovariano. Então, mas, normalmente são ovários já doentes, então que já tem um risco maior, a gente toma um cuidado maior e fica mais vigilante com a história. E que é mais raro ainda, né? Então, indo agora para o óbito. O óbito é quando isso não foi identificado por um motivo A ou B e que se retardou o tratamento, que pode, então, ser fica uma coisa grave, mesmo numa paciente jovem e rígida. Então, morte, a gente tem uma para 100 mil. Então, só para você ter uma ideia, a gente está meio fora da estatística agora, porque a gente faz mais ou menos 50 a 60 mil ciclos de FIV e congelamento de ovos por ano no Brasil, é para ter uma morte a cada 2 anos. E a gente teve 2 mortes em 3, 4 meses. Então, a gente chamou atenção. Agora, eu não quero dramatizar a história e nem ficar sendo repetitivo, mas eu acho que isso tem a ver também muito com a formação atual do médico. Desculpa falar isso. Hoje em dia, um médico faz uma pós-graduação online e depois sai com algum certificado online e aplica, né, na rede social. E, de repente, se ele tiver, sabe, uma boa desenvoltura ou falar a mesma língua que as pacientes, vira né, como é que chama? Influenciador. E sai fazendo bastante coisa, mas não tem ainda o tempo de maturação, que é importante no médico, né? O tempo de vivência é super importante, né? Então, eu acho que é meio uma mistura disso tudo que está acontecendo agora, infelizmente. E a gente vai ver isso, Isabel, em todas as áreas, não é só na reprodução, né? Porque a formação médica piorou e tem piorado nos últimos anos com essa proliferação de faculdades de medicina. Não faz o menor sentido sem vagas, né? sem hospitais, sem vagas de residência. Os caras treinando em boneco. Bom, claro, hoje em dia tudo é boneco, tudo é virtual, né? Mas é só para deixar bem claro que existe risco, esse risco é controlado em mãos experientes, 1 para 1000 punções. Podemos precisar ter alguma abordagem, 1 para 1000 também é 0,01%, né? E óbito, 1 para 100 mil. Então, a gente espera ter, teoricamente, nesses números, quando tudo está funcionando bem, um óbito a cada 2 anos de ciclos de reprodução assistida. Tem mais de 200 clínicas de fertilização in vitro no Brasil, né? Só para se ter uma ideia. E não para de abrir clínica de reprodução. Por conta, tudo isso é verdade. A mulher está ficando mais velha, a mulher não se relaciona, a mulher não tem parceiro, não tem parceira, então adia a fertilidade. Hoje em dia a gente tem uma resposta para isso, que é o congelamento de óvulos. Então aumentou o número de atendimento. Sim, e você tem também o que você estava falando nos nossos últimos vídeos, dos vídeos mais recentes, que é aquele casal que não tem problema para engravidar, mas vai para a fertilização assistida para ter a segurança do diagnóstico da genética. Da genética também. Todos esses motivos fazem com que a gente está fazendo mais ciclos de uma forma geral, né, do que fazíamos quando você começou o teu programa. Né? E por que estamos fazendo mais? Porque funciona, né? É aquela máxima aí. O que pega, funciona. O que não é bom, não pega. Não adianta... Né? E quando eu falo bom, é porque resolve
você resolve. Tem muita gente grávida, tem muito bebê, as coisas estão acontecendo, mas esse lado, né, das complicações talvez estejam se aflorando um pouco mais agora, né? Mas uma mensagem de segurança e de um pouco mais de tranquilidade, né? Nada disso contraindica e um ciclo de reprodução assistida numa clínica bem equipada, com um médico experiente, minimiza muito esse tipo de situação. Ok. Muito obrigada, doutor Arthur. Até a próxima.